bastante. Bom, mas eu vou fazer uma coisa absolutamente inútil, que é apresentar o Benilton. Todo mundo conhece. Mas eu vou apresentar. Não, eu conheci dessa. Então, Benilton, graduado em Direito e em Medicina. Eu não sabia que você era graduado em Direito, não sabia? Mestrado em Medicina Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professora adjunta do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro da direção da ONG Casa da Árvore. E eu acho que tinha mais coisas, mas eu não botei, que achei que ia ficar muito comprido. Então, mas todo mundo conhece Benilton, muito maravilhoso. Bom, obrigado, Vera, pelo convite. Sempre muito legal vir aqui. E eu queria que a gente pudesse fazer isso uma conversa. Minha ideia era de a gente poder conversar sobre esse assunto curioso, né? A gente falar sobre os pecados capitais, e esse da avareza. Na verdade, eu dei bobeira, porque eu fiquei de olho no da ira, mas eu marquei bobeira, já tinham apanhado esse. Mas você sabe que eu comecei a pensar sobre essa coisa, eu achei legal. Depois eu fiquei feliz de ter dado a bobeira, porque eu jamais teria feito essas anotações assim, se eu não tivesse esse convite para estar aqui. Então eu vou fazer uma apresentação que tem 3 pedaços, que são mais ou menos separados, mas eu espero que fiquem articulados. O primeiro pedaço, o primeiro capítulo, é um pequeno comentário sobre essa ideia de pecado, e por que eu acho que faz sentido a gente discutir essa noção dos pecados capitais. Segunda parte é um apanhado de algumas ideias mais sobre a dinâmica psíquica da avareza. E no terceiro ponto, eu queria ver se a gente podia conversar um pouco sobre essa questão da avareza no contexto da subjetividade atual. Porque ao longo desses pensamentos eu fui me dando conta de como isso é uma questão de fato atual. Vista por muitos ângulos possíveis, eu vou trazer um dentre esses possíveis. Né? Primeiro, essa ideia do pecado. Né? A minha família é uma família assim, religiosa. Né? Tem gente que sabe disso, talvez alguns não saibam, certamente a maioria não sabe. Mas o meu pai foi pastor durante 40 anos, de modo que toda essa doutrina cristã protestante nada a ver com neopentecostalismo da prosperidade, protestante radical, herdeiro de Martim Lutero, Calvino e tal. Mas o fato é que essa questão toda do pecado, evidentemente que suscitou na minha adolescência e tal, o que de praxe acontece: recusa, rejeição, etc. e tal. Ao longo da vida eu fui me dando conta que, na verdade, e entre os batistas, que era a denominação do meu pai, eles não batizam as crianças pequenas, a pessoa tem que pedir para se batizar. É a herança de Lutero. A religião é uma decisão racional pela qual o sujeito se responsabiliza. Por isso você não batiza uma criança. A pessoa tem que chegar lá e dizer eu quero, e ainda tem que passar por uma reunião assim, onde o corpo da igreja diz não, você está pronto, você não está pronto. Então tem essa marca do individualismo. E eu fui me dando conta ao longo do tempo que, na verdade, a herança, digamos, dessa experiência da religião, que no meu caso, frequentar e tal, se dissipou aos 17 anos, eu vou, mas por uma questão de, sei lá, como a maioria de vocês vai à missa, né? Alguns vão à sinagoga, porque faz parte. Mas algo que eu acho que se preservou, que é digamos assim, a dimensão normativa da religião, os valores. Né? E é isso que eu acho a noção de pecado traz como questão para pensar, porque a narrativa bíblica da queda, do paraíso e tal, que durante algum tempo, como adolescente meio arrogante, eu achava uma bobagem, conversa para poder dormir, etc. e tal, na verdade vi que não, é um mito assim
de uma riqueza extraordinária e que revela coisas que nós descrevemos com outro vocabulário. A ideia do pecado remete a uma visão da experiência humana cindida, inevitavelmente conflituada. O pecado é a expressão da inevitabilidade do conflito, né, da fundação clivada da experiência humana, da necessidade da lei e da inevitabilidade da transgressão da lei. É isso que faz sentido, dá o sentido à noção de pecado. É curioso porque essa noção de pecado é muito judaico-cristã. Você não encontra isso em tradições orientais, você encontra isso nas religiões pagãs, pré-cristãs, né? Que tem outra maneira de pensar o que é o bem e o mal, etc. E talvez isso tenha que ver com o fato de que essas religiões do livro, né? As três religiões, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, têm em comum a ideia de um único Deus. E a questão do pecado diz respeito a essa conflituada, difícil relação com esse grande outro que é Deus. Então é uma narrativa que de alguma maneira coloca numa história plausível, possível de ser contada, repetida, etc. e tal, dessa coisa que a gente usa outras palavras para descrever. Nós nos constituímos como humanos nessa relação com a alteridade. Adão e Eva, antes da queda do paraíso, não são ainda humanos, na verdade, né? Eles se humanizam quando são expulsos do paraíso. Porque é aí que eles entram... Né? Quando pecam. Quando pecam, exatamente. E o pecado é o de quererem se tornar detentores do conhecimento, que era isso, portanto, de rivalizarem com Deus, com quem eles tinham uma relação de perfeita sintonia, deixam de ter. Mas é com a queda do paraíso que Adão e Eva se tornam... É aí que a história da humanidade começa, é com o fim da Idade de Ouro, da harmonia absoluta e tal. Um autor que o Foucault, não sei se vocês já leram, mas tem um artigo muito interessante que Foucault escreveu em 1981, quando ele estava começando a escrever a história da sexualidade, chamado Sexualidade e Solidão, em que ele faz um estudo sobre o que foi o impacto do cristianismo na concepção da subjetividade que depois veio a se tornar hegemônica. Essa ideia da subjetividade interiorizada e de uma subjetividade descendida no seu interior. Muito diferente da ideia da subjetividade que naquela mesma época havia, marcada pelo paganismo, pela cultura clássica greco-romana, né? Onde essa ideia de interioridade ela não fazia parte do imaginário e, portanto, não fazia parte da experiência de vida das pessoas, né? Todos os heróis e todos os personagens gregos que a gente conhece vivem, padecem um sofrimento danado, têm conflitos, mas são conflitos com uma alteridade externa e com uma dimensão de destino que transcende a capacidade deles como indivíduos de moverem a sua existência, né? Todos os grandes, Prometeu, Édipo, todos, eles estão às voltas com um destino que é dado por os deuses no Olimpo, aquelas brincadeiras e sacanagem que fazem com os humanos. É somente com a introdução dessa ideia de que todos somos mais ou menos iguais, todos somos mais ou menos, não, todos somos iguais, porque feitos à imagem de um único Deus. E Santo Agostinho é o pai dessa ideia da interioridade, de que o encontro com Deus se dá, não é daqui para fora, é daqui para dentro. É no fundo de mim que eu encontro a minha essência, e a minha essência está na minha origem, que é Deus. Então essa ideia, Santo Agostinho é o século IV, né? Demorou 1000 anos até chegar à modernidade e começar a se tornar parte do ideário da modernidade, com a problematização, o conflito interior, a liberdade do sujeito, etc. Então essa ideia do pecado original, para Santo Agostinho, é a maneira de explicar o que é a imperfeição humana e por que é que nós somos necessariamente imperfeitos e por que é que o bem e o mal convivem dentro da gente, a origem do sofrimento, etc. E os outros pecados todos, a gente pode se livrar deles. Do pecado original, não. Que é uma ideia curiosa também. Né? Por quê? Porque essa é a marca constitutiva do humano. Faz parte da nossa essência. Bom, há duas maneiras assim, de pensar o que é o pecado, ou mesmo pensar essa origem do mal na experiência subjetiva.
Uma delas, e assim, grosso modo, caricaturalmente falando, a gente poderia dizer assim, a primeira pensa o pecado como a expressão de um desvio, de um extravio em relação a uma harmonia com Deus anterior. Essa é a imagem de Adão. O mito adâmico é esse. Adão estava em sintonia com Deus. Quando ele peca, ele quebra essa sintonia, essa harmonia, e passa a ser um humano que, enfim, a gente sabe o resto da história. Quando você diz que ele peca, é quando ele tem o desejo de saber? Quando pega, por exemplo, o ponto que o Foucault explora para falar da subjetividade é a questão do sexo, né? Segundo Foucault, o Santo Agostinho é um dos primeiros pais da igreja que admite a existência do sexo no paraíso. Sexo antes da maçã. Só que, para Santo Agostinho, como aquilo era a idade de ouro, era a perfeita sintonia, sexo, como tudo, para Adão e Eva, era consciente, era voluntário. Era alguma coisa que, se ele tivesse vontade, fazia, se não tivesse, não fazia. Não havia distinção entre ele e o seu corpo, ele e a sua natureza. É uma ideia de natureza una. Quando acontece de haver a coisa da maçã, a queda, etc. e tal, a interpretação que Santo Agostinho dá daquela folha de parreira é de que Adão ali ele está embaraçado, ele está envergonhado de ter algo dentro dele que ele já não controla mais, que é o sexo, é a pulsão sexual, o desejo, né? Então aquela imagem é a imagem já de um ser humano privado, tem dentro dele algo que ele reconhece que é ele, mas ele não controla, é um sujeito dividido. Então é nesse sentido que o pecado, visto desse ângulo, é uma perturbação da ordem, da harmonia original, é um extravio. Lidar com o pecado, nesse sentido, então, é encontrar uma maneira de trazer de volta o sujeito a essa harmonia que foi um dia perdida. Essa ideia, sem nenhuma noção de pecado, ela está presente, por exemplo, em concepções orientais. O budismo, por exemplo, que, claro, tem toda uma tematização sobre o bem e o mal, sobre os impulsos que a gente abriga e que podem nos desviar de bons propósitos, etc. e tal, mas o budismo tem a ideia de que o que é a iluminação, que é o objetivo final da prática espiritual budista, é você alcançar, o nome está dizendo a iluminação, é você alcançar de volta aquele estado primitivo, originário de luz. Né? O que quer que é o mal é uma escuridão posterior a esse ponto inicial de harmonia, de unidade, de luz. Isso contrasta com a, pelo menos majoritária, porque houve muitas heresias, concepção cristã, que é essa que eu acabei de descrever. Que o pecado, na verdade, ele é inerente à condição humana. O pecado é a expressão do que é a existência humana. E nesse sentido, não há essa harmonia para a qual a gente possa voltar. A lógica da redenção, que é o objetivo dessa ideia do pecado como quebra da harmonia, ela é substituída, porque já não há mais uma harmonia para a qual voltar. Nessa segunda acepção, o pecado aponta para o que é o nosso destino, um processo de emancipação constante, incessante. A necessidade de a gente se haver com o conflito, a dualidade, etc. Isso é típico do cristianismo, e é por isso que, por exemplo, um filósofo feito Slavoj Žižek, que é um filósofo materialista e lacaniano, ele se autodenomina como um ateu cristão. E tem muitas críticas ao budismo. Por quê? Porque ele diz isso. O cristianismo, ele revela algo que a psicanálise também revela. A natureza conflitiva atravessada inevitavelmente por tensões que caracterizam a experiência humana. E a ideia de uma harmonia anterior passa a ser uma espécie de ideal imaginário ao qual a gente se dirige numa redenção final, em que a gente volta então a ser o que éramos em algum dia no paraíso perdido.
né? Essa concepção, claro, essas duas concepções, se você mergulhar no cristianismo, encontram formas de adesão em várias orientações, mas eu acho, pelo menos agora falando um pouco por mim, por isso que me lembrei dos dias, que eu acho que na minha experiência pessoal é isso que eu virei, uma espécie de ateu ou agnóstico, porque o ateísmo é mais uma profissão de fé. A única maneira de você não fazer uma profissão de fé é você ser um agnóstico, né? Então, um agnóstico cristão. Cristão nesse sentido, da concepção básica do que é a experiência humana. Bom, dito isso, então, eu acho que com isso se justifica um pouco que essa temática do pecado, ela tem uma relevância para a gente, se a gente aborda dessa perspectiva, né? Bom, segundo ponto, que é falar um pouco sobre a dinâmica psíquica da avareza. Aí eu selecionei algumas coisas aqui, vocês conhecem isso certamente, mas apenas para a gente fazer um pouco o caminho das pedras da nossa discussão. E a gente inevitavelmente vai lembrar do artigo de 1908 de Freud, o caráter erotismo anal, em que ele fala da ideia do caráter anal e como contendo uma combinação de três características, três peculiaridades: a ordem, a obstinação e a parcimônia. Exagerados dão em problemas, a parcimônia resulta no excesso, na avareza. O que é interessante notar é que isso aparece mais um pouco à frente, no artigo de 17, é que essa ideia do caráter anal e da importância do que eles chamam de complexo monetário, nessa associação entre dinheiro e fezes, ela aparece no momento inaugural em que a criança, pela primeira vez, tem a possibilidade de, na relação com o outro, ter o poder de dar ou recusar, de dizer sim, de dizer não, de presentear ou de reter. O que faz com que essa questão da avareza, e eu acho que esse aqui é um ponto mais importante, porque isso permite a gente pensar na avareza no mundo atual para além de apenas um momento na constituição do psiquismo, como, digamos assim, uma espécie de matriz do modo de relação do sujeito com a autoridade. Quer dizer, a gente vai ver isso depois. Então, essa associação entre dinheiro e fezes, para nós, é um pouco savassandia, né? Freud, nesse artigo de 1908, ele aponta três razões pelas quais a ideia, que naquela época era um pouco estranha, a tese que ele estava apresentando, né? Mas ele justifica com 3 pontos. O primeiro é que na cultura, em formas arcaicas de pensamento, em mitos, etc. e tal, nas superstições, a associação entre dinheiro e sujeira, ela é muito recorrente. Se a gente pensar na nossa linguagem do dia a dia, também acontece isso, né? A expressão podre de rico é muito reveladora nesse sentido, né? Se você está se você está duro sem dinheiro, você também pode dizer que você está liso, está limpo. O que revela de uma maneira sutil essa associação entre ter dinheiro e você está podre. Se tiver muito, está podre. Se tiver nada, você está limpo, está liso. Então é um tipo de associação que ele diz é arcaico na nossa cultura. Não sei se em todas as culturas, mas provavelmente sim, nas culturas que tiveram essa influência que resultou na sociedade ocidental capitalista que a gente tem, né? Desde a modernidade. O outro ponto já aí o psicanalista falando, é a ideia de que no inconsciente opostos não se excluem, de modo que, embora você possa, ouro, dinheiro e fezes são coisas que não se associam imediatamente, mas no inconsciente essa ideia de oposição, ela não tem muita consistência, né? E a representação de alguma coisa, na verdade, pode se revelar pela presença do seu oposto, a representação do seu oposto. E o terceiro ponto ao qual ele alude é a ideia de que por que fezes e dinheiro? Por que essa equação? Porque a criança que naquele momento entre 2 e 4 anos, mais ou menos, né, começa a perceber nas fezes algo que tem um valor, e é por isso que as crianças presenteiam,
se despedem, então tchau, tchau, cocô, essa relação com algo do próprio corpo que é preciosa e da qual ele dispõe, e que ele pode dar a quem ele ama, pode recusar a quem ele não quer presentear, etc. Vai, digamos assim, se metaforizando em outros elementos. Daí a equação mas a série, e que nesse artigo de 17, que é os deslocamentos da pulsão, particularmente no erotismo anal, em que o bebê, pênis, fezes, dinheiro, vão se colocando na mesma linha de continuidade associativa. Essa ideia de que as fezes, sendo o primeiro presente do bebê, vai sendo substituída. As fezes do cocô é em princípio uma metonímia do corpo, é um pedaço que revela o todo, e depois se metaforiza nesses outros elementos. Então esse ponto é um ponto que nesse artigo Freud sublinha. A defecação proporciona a primeira oportunidade em que a criança deve decidir entre uma atitude narcísica e uma atitude de amor objetal. Ou ele reparte obedientemente as suas fezes, sacrifica-as ao seu amor, ou as retém com a finalidade de satisfação autoerótica, e como um meio de afirmar sua própria vontade. Então, o que é interessante aí é que existe, eu não vou entrar nesse detalhe, até porque não adentrei nessa literatura, mas é possível observar que a partir dessa frase você tem duas maneiras um pouco diferentes de entender o que é a emergência dessa analidade, né? A partir do que Freud diz, a criança começa com esse tipo de relação com as fezes, depois vai substituindo para ela. Você pode pensar a analidade como sendo algo que deriva de uma espécie de desenvolvimento do erotismo a partir da própria individualidade do bebê, como se fosse uma fase do desenvolvimento psicossocial, psicossexual, que como uma espécie de mecanismo presente como potência e que vai se atualizando até o desenvolvimento da fase genital. Mas há um elemento aí em que pode facilmente ficar de fora e que alguns outros autores sublinham, eu acho que com razão, que é a importância para os destinos dessa fase da presença do terceiro, de um terceiro. Geralmente a mãe, ou enfim, quem ocupa essa função materna, pelo tipo de ligação, de presença que a mãe tem nessa fase, em que os cuidados com o bebê, limpar, passar pomada, fazer tudo, até todos esses cuidados corporais que são carregados de excitação sexual e que fazem com que o bebê precise que a mãe tenha uma relação amorosa em relação a ele, para que a criança seja capaz de dar destinos razoáveis a essa excitação, tomar posse disso como investimento libidinal que a sustenta. Na ausência disso, extravios acontecem. E todo mundo que já leu René Spitz, todos os teóricos do apego, todos aqueles psicanalistas que examinaram com muito cuidado o que são essas relações primárias, insistem nesse ponto. O cuidado objetivo, ele pode ter resultados desastrosos se não é acompanhado desse investimento libidinal. Então portanto, a presença, que tipo de presença a mãe tem em relação à criança nesse momento, tem uma importância fundamental nos destinos do padrão de relação daquele futuro sujeito na sua relação com a alteridade. E, portanto, nessa dinâmica entre polo narcísico e polo autoritário, que está presente na Constituição e no resto da vida, no exercício da vida subjetiva. Quando Freud, a partir de 17, faz essas considerações, ele então abre a possibilidade de a gente pensar o que é a avareza. A avareza é um extravio desse momento, extravio no sentido de que há um aspecto em particular, que é o da parcimônia, que passa a exercer uma presença excessiva na dinâmica subjetiva do sujeito em relação
ao objeto, né? Ao outro. E isso permite a gente pensar que o avarento, porque o avarento a gente vai aqui falar mais um pouco a partir da ideia da relação com o dinheiro, por causa dessa associação inicial. Mas eu gostaria que a gente pudesse pensar na acumulação, na retenção de X. O dinheiro, as fezes é o primeiro objeto alvo desse mecanismo, depois pode ser o dinheiro. Abraham foi um que sugeriu que, fundamentalmente, um dos elementos que vai compor essa linha de sucessão é a própria libido. Então, se a gente estende a ideia da avareza, da parcimônia, não apenas para fezes e dinheiro, para todos os seus equivalentes simbólicos, o que a gente está pensando é o que a avareza revela da relação do sujeito com o objeto, com o outro, né? E aí a gente foge um pouco dessa ideia mais inicial do senso comum de que o avarento... O tio Patinhas, por exemplo, é um avarento, né? O tio Patinhas é uma figura do avarento. Só que o tio Patinhas, ele é feliz na avareza dele. Ele obtém prazer. Fica na piscina, aquela coisa. Na verdade, se pega, por exemplo, o avarento do Molière, e o Harpagon não é feliz. Ele é um desesperado, um atormentado, é um infeliz. Você pega o Shylock, que é o personagem do Mercador de Veneza. Eu vou voltar ao Shylock mais adiante, mas o Shylock, que é o judeu que empresta dinheiro para o Antônio e depois quer cobrar a libra de carne que o Antônio deu como garantia, né? O Shylock também não é feliz. Um dos trechos mais comoventes da peça é justamente quando o Shylock, quando está tudo errado, ele desabafa. E o desabafo dele é de alguém que é infeliz, porque não é reconhecido. E ele diz, será que se me apunhalarem eu não sangro? Será que quando me atinge eu não sofro? Por aí vai. É um infeliz. Então, Tio Patinhas é um conto de fadas, digamos, da avareza. Mas, visto por esse ângulo, então, o que a dinâmica da avareza pode revelar? Basicamente, acumular dinheiro, ou seja lá o que for, serve para controlar a angústia. Então, a avareza vista por esse ângulo ganha uma dimensão que o senso comum tende a não ver. O senso comum tende a botar o dedo na cara do avarento e acusá-lo de pecado, porque a avareza é um pecado por quê? Porque, como Jesus disse várias vezes, ninguém pode servir a dois senhores, não dá para servir a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não dá para servir a Deus e ao dinheiro, né? Então é o pecado, o oposto seria a generosidade, amai-vos uns aos outros, dar a outra face, etc. É pecado por causa disso. A gente tende a considerar a avareza pode ser um defeito de caráter, pode ser um traço negativo, mas a gente tende a acusar. Só que a gente tem uma tarefa um pouco mais complicada, que é tentar entender a que serve psiquicamente a avareza. E então, essa primeira ideia, acumular dinheiro serve para controlar a angústia. Nesse sentido, esses pensamentos muitas vezes obsessivos, né, que o avarento tem de que está pobre, vai ficar pobre, que por mais dinheiro que tenha pode acontecer uma desgraça, que vocês conhecem essas histórias, né? São impressionantes. Quem já conheceu, mesmo literariamente, até onde pode levar esse delírio da pobreza iminente. Na verdade, esse pensamento obsessivo, às vezes delirante, é apenas uma representação da fragilidade egóica. O medo do desastre é metaforizado no dinheiro, mas o medo do desastre inconsciente é a falência egóica, é o desmonte de si, né? Uma espécie de bancarrota do ego incapaz de fazer face a um ataque maciço da angústia. É uma espécie de lógica de autoconservação que rege o funcionamento da avareza, né? Como se o avarento, pegando a ideia de Freud, né, do autoerotismo, o avarento escolhe o autoerotismo como a sua muralha da China contra a iminente invasão dos bárbaros. O problema é por isso que também o avarento muito frequentemente, se não sempre, tem um traço persecutório muito acentuado.
Só o problema é que essa estratégia paranoide, persecutória, não é muito bem sucedida, porque no fundo, o inimigo que o Avarento desconhece é interno. Pensa que é externo, a crise, sei lá, o governo, os outros, o vizinho, enfim, os sobrinhos, às vezes os filhos, né? Na verdade são imagens que escondem o verdadeiro inimigo. O outro persecutório, na verdade, está dentro dele, é um ataque interno que ele tenta se livrar com essa bateria de defesas narcísicas, né? O Avarento então encontra na relação com o dinheiro um modo de simbolizar de alguma forma algo que é decisivo no seu regime narcísico. E o que é que a gente pode extrair daí, segundo Freud, é que o dinheiro que o Avarento acumula na verdade é apenas uma espécie de símbolo do afeto que de alguma maneira não compareceu e que ele tenta de alguma maneira suprir, né? Uma espécie de suplência tangível de algo ao qual ele não teve acesso, como se o dinheiro pudesse de alguma maneira substituir aquilo que ele não obteve. Tem uma frase do Nelson Rodrigues que é todo mundo deve conhecer, né? Diz que dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. E isso é talvez uma frase que poderia ser dita ou pensada, né, por todo o Avarento, porque no fundo é isso, trata-se mais de amor do que de apego às coisas materiais. Por mais estranho que possa parecer, porque não tem ninguém mais apegado às coisas materiais do que o Avarento, mas na verdade no subsolo da cena existe essa angústia do Avarento que de alguma maneira é como se ele reproduzisse na relação avara com o outro aquilo que foi a sua experiência originária em relação ao outro, que não lhe deu aquilo que para ele era fundamental. Então isso já mostra, eu acho, talvez alguns dos traços fundamentais para a gente entender o que é essa condição, ou essa experiência da avareza. E a gente, quando pensa na Avarento, pensa logo nessas figuras todas muito marcadas, né? Mas o que eu gostaria de sugerir, já adianto um pouco no terceiro ponto, é que hoje em dia essa lógica da acumulação de X como defesa contra a angústia de esmaecimento, de liquefação, para usar uma palavra do Bauman, né, de desmeuronamento, é um processo psíquico que encontra na cultura atual, na atmosfera atual, um oxigênio que faz com que isso, muito além daqueles indivíduos que a gente diz, lá vai um avarento, vai caracterizando cada vez mais um modo coletivamente difundido de relação com a autoridade e consigo próprio. Mas eu deixo para comentar um pouco mais para frente. Nessa leitura sobre esse tema, eu me deparei com esse artigo do Abraham, que é muito interessante, que fala sobre o que a gente poderia dizer, assim como a gente diz da neurose da perversão, o negativo da avareza, que é a prodigalidade, né? o perdulário, que é o negativo do avarento. Então ele tem esse artigo chamado Prodigalidade e Crise de Angústia. E a tese do Abraham que é de 17 também, mesmo ano daquele outro artigo de Freud. E a tese do Abraham é que esses pacientes que gastam exageradamente são neuróticos que vivem um estado, são neuróticos que vivem um estado de dependência infantil permanente em relação a seus pais, apresentando angústia assim que eles se distanciam. Gastar apazigua seu mau humor e sua angústia, aumenta a autoestima e os distrai do seu estado. Ele vai argumentando e chega a essa conclusão, quer dizer, o gasto do dinheiro tomou o lugar da sua atividade libidinal. De novo, o que está em jogo não é apego a coisas materiais, mas é uma dificuldade, uma deficiência, uma insuficiência
do investimento libidinal que faz com que o sujeito tente suprir de alguma forma, com coisas materiais, e não só coisas materiais tangíveis, a gente vai ver isso no final, esse lugar da atividade libidinal. E a equivalência inconsciente de dinheiro e dos excrementos, diz Abraham, explica o fato de que o dinheiro pode ter essa significação substitutiva. Isso faz com que o Abraham insista nessa ideia de que a equivalência inconsciente entre dinheiro e excrementos explica como o dinheiro pode ter essa significação substitutiva, mas isso não obtura a possibilidade de qualquer outro tipo de equivalente ocupar essa mesma função. Né? Então não se trata apenas de dinheiro. Um outro ponto que o Abraham cita nesse mesmo desenvolvimento do artigo ele faz um caso de uma paciente que tinha medo de se oferecer na rua. O Abraham diz: é uma fantasia comum entre mulheres ser uma prostituta que é acompanhada ou não de angústia. Para Abraham, o que significa esse medo, essa fantasia? Significa a representação de um desejo livre, do exercício da liberdade individual. É uma espécie de substituto meio desesperado e meio desabotinado, meio desenfreado e, na maioria das vezes, totalmente mal sucedido, de exercício, como é que a gente vai dizer, proxy, né? Eu não sei como é que a gente poderia dizer, no lugar da atividade libidinal, do exercício do erotismo, a fantasia de que vai se entregar a qualquer um. E diz, na realidade, a libido dessas pacientes estava extremamente fixada em um dos pais. E a compra de objetos inúteis ou a ligação a pessoas descartáveis, de alguma maneira tentam simbolizar a satisfação de um desejo recalcado. E, aspas de novo, transferir a libido para um número ilimitado de objetos num tempo recorde. Os objetos podem ser coisas, vestidos, pessoas, amizades, identidades, qualquer tipo de coisa. O que eu acho interessante é que nesse ponto, tanto a avareza como a prodigalidade, elas são, digamos, expressão de problemas, de falhas nessa experiência constitutiva da fase anal, marcada pelo primeiro momento em que o indivíduo tem essa experiência de poder se relacionar com o outro, tendo consciência daquilo que é seu e que pode ser dado ou não. E a conclusão é de que você consegue passar por isso bem se esse registro do investimento libidinal é feito de forma satisfatória, de modo que, quando isso não acontece, há uma espécie de buraco, de ausência, que a criança e depois o adulto vai meio que de forma repetida tentando suprir por essas estratégias que são diversas, porque são estratégias defensivas diferentes, mas que na verdade dizem respeito ao mesmo tipo de conflito, ao mesmo tipo de problema, né? Emil, oi. Poderia, por favor, repetir o título do artigo? Do artigo do Abraham? Prodigalidade e crise de angústia, de 1917. Eu tinha anotado aqui alguns comentários sobre os casos, algumas vinhetas clínicas, mas eu vou deixar isso para o debate, se a gente tiver tempo para isso. Então, tentando um pouco resumir essa segunda parte, de novo, o que tanto Freud quanto Abraham sustentam é que a questão da avareza ou da prodigalidade, um negativo do outro, dizem respeito a esse momento inaugural, dizem respeito a uma falha ambiental, a gente poderia dizer winnicottianamente, né? No propiciamento
do circuito linguinal que permite ao indivíduo seguir adiante no seu desenvolvimento. O Winnicott, falando em Winnicott, né, o Winnicott tem um comentário, agora eu não me lembro exatamente qual é peguei aqui a citação em aspas e não botei o nome do artigo, que é de 1957, em que ele fala do roubo feito por crianças pequenas. E aí ele diz, aspas, o pequeno ladrão não está procurando usar o objeto de que se apodera, está procurando uma pessoa, está procurando a sua própria mãe. Tais crianças perderam, de alguma maneira, o contato com a mãe. As crianças se desiludiram rápido demais, porque a mãe passou a ser objetiva cedo demais, né? Então a criança não vive aquele momento de imaginário, de controle onipotente sobre a própria mãe. Isso é o que faz o Winnicott afirmar, de novo aspas, a criança de 2 anos que rouba moedas da bolsa da mãe está brincando de bebê faminto que precisa ter criado sua mãe e supõe ter direito sobre ela e seus pertences. E é possível que o desenvolvimento dessa criança possa levá-la então a ser realmente um ladrão ou pode se tornar uma pessoa avarenta ou pródiga. De novo aqui o Winnicott falando de uma outra coisa, tá? Justamente associando essa relação atrapalhada, vamos dizer assim, com o objeto nessa falha inaugural. De modo que, como resultado disso, do lado do avarento, o sujeito, ao manter o dinheiro, ou seja lá o que for, para si, estará na realidade ainda suplicando o amor materno que não compareceu. E o pródigo, de alguma forma, diante dessa mesma situação, faz uma formação reativa e gasta o que não tem. Então, o avarento trata o outro como experimentou ter sido tratado, o pródigo trata o outro como gostaria de ter sido tratado. Claro que eu estou falando tudo de maneira muito esquemática e, inclusive, é preciso lembrar que a avareza e prodigalidade não se excluem mutuamente, né? E é típico que muitas pessoas são pródigos no gasto e avaros na fruição. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que uma mulher que ela era impressionante, porque ela tinha centenas de vestidos, mas literalmente centenas de vestidos, dos quais ela evidentemente usava 1%. Ela saía, ela é coisa típica, e o que ela fazia, sabendo que não iria utilizar, cortava a etiqueta para poder não trocar, e de modo que ia empilhando. Ela combinava nesse negócio exatamente essas duas coisas, né? Uma prodigalidade porque ela fazia isso com o cartão de crédito do marido e o marido era pródigo por procuração, né? Mas esse é um caso interessante, talvez valha a pena citar uma ou duas coisas sobre essa pessoa, essa mulher, porque ela tinha uma irmã, eram 2 irmãs. Ela era mais velha. Quando a irmã, proximidade de 1 ano e meio mais ou menos, quando a irmã segunda nasceu, os pais a pegaram e deixaram na casa da avó. E iam vê-la de 2 em 2 meses. Iam vê-la, não traziam ela para casa deles. Isso foi até ela se tornar adulta, até 18 anos. Isso marcou a vida dela de uma maneira decisiva, a vida inteira, né? E, de certa forma, quando a gente lê esses comentários que eu fiz aqui, ela é quase uma ilustração disso, porque ela permaneceu a vida inteira dependente. Primeiro, dos avós, ansiando eternamente, até os pais morrerem, um tipo de reconciliação e de reconhecimento que, na verdade, nunca veio. Se formou em engenharia, nunca exerceu profissão nenhuma, nunca teve um emprego, não teve como é que a gente diria hoje, uma paquera, uma coisa assim, casou-se com um sujeito mais velho do que ela e que os dois se arrumaram ali numa relação na qual ela era totalmente dependente dele. Ele era
enfim, a figura paterna que ela nunca teve. Como transar com o pai é complicado, a vida sexual deles praticamente não existiu durante, sei lá, quase 40 anos. E durante esses 40 anos, isso era o drama dela. Quer dizer, ela vivia isso de maneira muito conflituada, porque o marido era muito generoso, mas sabe aquela dupla, a generosidade aprisionante, porque ela podia comprar o que quer que fosse, mas ele controlava tudo no computador, os gastos dela e tal, fazia com que ela trouxesse todos os recibos, etc. Havia um ritual, sabe, de sustentação dessa relação de dependência absoluta e completamente esvaziada de uma relação, de fato, erótica. Ela, como não era totalmente louca, ela dizia que, enfim, não se interessava por vida sexual, não fazia nenhuma falta e tal, mas era curioso notar que, apesar disso, ela tinha um apuro no vestir que denotava o interesse e a atenção em relação ao olhar do outro. Do outro e dos homens. Mas ela jamais assumiu isso, a não ser depois que o marido morreu. E aí, de maneira um pouco surpreendente, mas se a gente pensa bem, nem tanto assim, algum tempo depois que o marido morreu, ela, que praticamente não assinava um cheque, teve que, de repente, tomar conta da empresa complicada do marido, a discutir contratos, etc. e tal, e finalmente, pela primeira vez na vida, paquerar. E é curioso porque essa mulher, que durante 40 anos tinha essa vida totalmente acachapada, nesse escaninho em que ela se colocou, sem que tivesse feito uma passagem, assim, ela começou a tomar a iniciativa de encontros. Tudo bem que hoje em dia isso é banal, mas hoje em dia ela é uma mulher que tem quase 70 anos. E uma pessoa que passou a vida inteira sem jamais ter tido nenhuma vida sexual, de repente aos 70 anos, olhar para uma foto assim de um camarada, achar interessante, pegar o telefone, descobrir o telefone, telefonar, para mim foi surpreendente. Mas o que é curioso e muito legal, né, uma boa notícia isso, é que ela resgatou alguma coisa que ela se sentia totalmente desprovida. Né, do erotismo, do exercício da vida erótica, do exercício de uma autonomia como pessoa. Ela, de fato, passou a comandar uma empresa da qual ela não sabia nada, zero. E, claro, esses sintomas de prodigalidade dela sumiram. Ela simplesmente saiu doando tudo quanto era, fez uma campanha de doação de coisas que ela tinha, passou a ter uma relação totalmente diferente com o dinheiro e com os objetos que antes eram como montanhas caindo em cima da cabeça dela. Bom, então isso tudo me veio à mente por conta dessa combinação que anteriormente ela figurava, essa combinação entre a prodigalidade do gasto e a avareza na fruição. É isso, o Harpagon também não usufrui tanto do dinheiro que tem. Deixa eu pular isso daqui. Então, só finalizando, só repetindo uma ideia central, o que o avarento quer manter com essa reserva de X, de dinheiro e de coisas, são símbolos que de alguma maneira façam barreira à angústia que advém dessas excitações internas, desses ataques que ele figura no outro, mas que na verdade são internos a ele, e que provém, digamos, são extensões, digamos, no tempo das excitações maternas das quais ele não teve como se defender, não teve como se apropriar por conta de um tipo de atitude da mãe que não lhe propiciou isso. Então, o avarento quer ser autoconservativo, o perdulário, ao contrário, perde as rédeas e é tomado
ambos por uma compulsão à reflexão. Bom, isso são pequenos pontos para a gente situar o que seria então a dinâmica psíquica da avareza. Quando a gente pega a avareza nesse sentido, e eu acho que essa ideia da relação com o outro está presente na avareza como um pecado, porque o pecado da avareza é que você se torna duro na relação com o outro, você não é generoso, etc. e tal, e com isso você se relaciona com o Deus errado, que é o dinheiro. No caso da cultura atual, aparece, digamos assim, como parte do nosso imaginário. É preciso lembrar o seguinte: a gente fala de relação com a alteridade, e é claro que essa é uma frase que tem um valor ontológico humano. O que quer dizer ontológico? Quer dizer que é difícil a gente imaginar, é impossível imaginar a constituição de seres que a gente olha assim e diga que são como nós, humanos, que não passe por esse tipo de relação fundante, essa dinâmica de polo narcísico e polo autoritário. Robôs no futuro vão talvez trazer um outro tipo de experiência. Seres com consciência pelo mundo afora, talvez também diferente. Mas na experiência humana isso é ontológico, é universal. Isso vale para o Yanomami, vale para o medieval, vale para o carioca da Barra de 2019. Mas, se é verdade que a gente se constitui e o tempo todo está lidando com essa alteridade, que ao mesmo tempo é externa e é interna, é o pequeno outro, é o grande outro, é o objeto pequeno A, é a vida pulsional, é o inconsciente, é o recalcado. O fato é que o modo como isso se dá varia no tempo, já não é mais universal, é contextualmente demarcado. Então, num mundo tradicional, holístico, você pode pensar, o exemplo clássico, da Idade Média para trás, essa alteridade é sempre una, é sempre hegemônica, é Deus, é o mito, né? A religião aponta para o grande outro. Isso muda no Ocidente com o surgimento da modernidade, com o desencantamento do mundo, a fragmentação dos grandes outros. Não é por isso que você pode ser ateu a partir da modernidade, porque você passa a escolher a religião, você passa a escolher o seu Deus, você tem a problematização como marca da consciência humana, o mundo deixa de ser encantado no sentido de não revelar mais os desígnios de Deus. Ele como Galileu diz, é um livro aberto, e se você sabe matemática, você desvenda o universo. Deus não entra mais nessa equação. De modo que por isso a política é a grande herdeira da religião, porque o grande outro agora é outras figuras da alteridade que estão em jogo. Bom, isso tudo de maneira muito rápida, todo mundo sabe disso. O que está em jogo hoje? E quando eu digo hoje, a gente pode dizer da segunda metade do século XX para cá. É que justamente a ideia de alteridade está em processo de erosão. É a figura do outro, com a potência que essa ideia de alteridade tem, é isso que o Bauman diz que se liquefaz. É isso que faz com que a ideia de autoridade se torne tão fluida, que a gente tem essa sensação de, como diz Alain Ehrenberg, nós vivemos numa sociedade da autonomia. Todos os indivíduos são autônomos, porque frutos de um individualismo que começa no início da modernidade e vai se acentuando ao ponto de que hoje nós somos os juízes de qualquer coisa ao qual nós adiramos, né? É como se a gente vivesse a fantasia de que nós somos capazes de constituir o grande outro ao qual nós estamos relacionados. É claro que é uma fantasia isso, mas é uma fantasia que opera na formação da subjetividade atual, né? Qual é o valor mais alto que se levanta para nós? Qual é o tipo de instância de ordem que nos submeta sem discussão? Nada. O arremedo disso é a ciência, mas nem a ciência. Está aí os terraplanistas para mostrar que nem a ciência mais tem esse poder de autoridade inquestionável. Ainda assim, a ciência é o único discurso que, de alguma maneira, dentro dele contém essa pretensão de ser inquestionável. Se a gente junta isso com as mudanças nos últimos 70 anos,
na economia, na tecnologia, a gente vê um mundo onde essa ideia de alteridade, a ideia do outro, se desmilinguiu bastante. É claro que isso tem coisas boas. Também isso aqui, eu não estou falando que é um beato salu, o mundo está se acabando. Não, as coisas mudam e boa parte das transformações mais interessantes que a gente tem hoje em dia, o movimento feminista, o movimento negro, todos os movimentos de ampliação de reivindicações particulares, tem a ver com o fato de que hoje qualquer voz pode se levantar e exigir escuta. Qualquer pode dizer, eu mereço ser escutado e não há nada a qual eu deva me submeter. Isso é positivo. Mas como tudo na vida, há um preço a ser pago. Qual é o preço a ser pago? É a fluidez das nossas relações com tudo, com a própria lei. Isso se expressa, por exemplo, na psicopatologia, chamada psicopatologia contemporânea, né? Enfim, a substituição dessas patologias ligadas ao conflito pelas patologias ligadas à frouxidão dessa sustentação narcísico-identitária que caracteriza boa parte da maioria dos quadros que a gente tem que com os quais a gente tem que lidar na clínica. Do ponto de vista da economia, é importante lembrar isso, né? Quer dizer, o capitalismo no qual o dinheiro se descola e passa a ter uma espécie de valor e um modo de circulação completamente independente, muito diferente do modo de produção da economia anterior a ele, ao capitalismo, vai se acentuando. E não é à toa que o Agamben diz, George Agamben diz, uma frase dele, né? Deus não morreu, ele se tornou dinheiro. Por isso que a gente ouve outros falando do Deus, o Deus mercado. Por quê? Porque se a gente pensar bem, essa decomposição dos grandes ideais, das grandes narrativas, desse grande auditório, deixou aparentemente apenas uma instância que nos submete a todos no planeta. É o mercado. Mesmo quem está fora, porque há milhões, centenas de milhões de pessoas que estão fora do mercado, estão fora, mas por referência ao mercado. É como o pária na sociedade indiana, ele está fora das castas, mas o lugar dele está referido a essa estrutura aqui. Então mesmo os descartáveis africanos e cariocas que estão por aí, eles estão referidos a essa instância que, de certa maneira, vem sendo cada vez mais fetichizada, no sentido de colocada como sendo uma entidade. O mercado está nervoso, o mercado está contente, o mercado está satisfeito, o mercado gosta disso, não gosta daquilo e tal. Então, essa ideia do mercado, ela se impregnou de tal maneira hoje em dia, que se a gente parar para pensar, é quase impossível a gente imaginar o que seria uma sociedade humana que não fosse como essa nossa agora, em que todos temos que, de alguma maneira, nos submeter a essa hegemonia. O que seria uma sociedade sem o mercado? Ou com o mercado a serviço de algo que não é ele próprio? Esse projeto se tentou construir no século XX. Uma desgraça. Né? Foi o erro histórico que as experiências das revoluções comunistas na Europa produziram. Porque isso que tem na China não tem nada a ver com o ideário da Revolução Russa. Né? É um capitalismo de mercado piorado porque não tem as tradições democráticas, não tem instituições, junta a fome com a vontade de comer. E esse exemplo da China é muito curioso, porque até a China fazer o que fez nos últimos 40 anos, era quase um dogma a ideia de que democracia e mercado eram gêmeos, porque na medida em que você tem a predominância do mercado, livre concorrência, direitos humanos, individuais, a escolha, parará, naturalmente você cria uma classe média preocupada com essas coisas, você vai produzindo democracia como decorrência. A China é a prova de que não é assim. A China cresceu mais do que todo mundo, direto, durante 40 anos. Não sei se vocês lembram disso, a China, há 40 anos atrás, tinha o mesmo PIB que o Brasil. O mesmo PIB que o Brasil. Em 40 anos, eles são a segunda economia do mundo e vão andar no mundo. Já estão mandando em muita coisa. Então, você vê que a produção de riquezas dominada pela coisa do mercado pode perfeitamente acontecer com total ausência de liberdades individuais e de democracia, no sentido forte da palavra. Isso faz com que o dinheiro, hoje em dia, essa lógica do mercado, o que é a lógica do mercado? É que, de maneira muito sutil,
mesmo as nossas relações pessoais, elas de alguma maneira são reguladas por essa ideia da lógica, uma lógica interna, uma lógica inconsciente na maior parte das vezes, onde tudo é mais ou menos calculável, se vale a pena, se não vale a pena. Custo e benefício de uma amizade, de qualquer projeto pessoal, tudo a gente analisa com base em critérios que vêm desse universo, que é o universo do mercado, onde, claro, o eixo fundamental é exatamente o valor positivo do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro permite mensurar, permite objetivar o valor, né? A ideia, por exemplo, de que tem coisas que têm valor e não têm preço, hoje é quase contra-intuitiva. E quando a gente pensa no valor de alguma coisa, quase automaticamente isso se associa a alguma monetização, que é uma expressão que eu só comecei a ouvir muito recentemente. A ideia de monetizar. Monetizar significa transformar em coisas mensuráveis em dinheiro, seja lá o que for, um projeto, uma startup, qualquer coisa. Então, isso mostra digamos assim, a pregnância que o dinheiro tomou numa sociedade marcada por essa fragilidade do simbólico, e a gente pode ver isso presente, essa positivação da vida em outras coisas que estão um pouco longe do dinheiro. Por exemplo, a ideia de que a experiência de sujeito, essa central na psicanálise, ela é historicamente constituída, né? Você não pensa num sujeito na Idade Média, um sujeito como a gente pensa. Não, porque o sujeito, como cindido, clivado, ele é produto das transformações na vida social e na vida subjetiva que se inauguraram com a modernidade. Freud é impensável em 2200, em 1200. Não dá. Assim como ele surgiu, esse momento, ele pode também desaparecer. E, de alguma maneira, é o que muitos autores denunciam. O sujeito, a ideia de sujeito vai cedendo de maneira rápida a ideia de projeto. A ideia do eu como projeto, que se expressa nessas noções de empresário de si mesmo, gestão de si mesmo, onde a relação do sujeito consigo próprio com os outros, de novo, é medida como você mede a função de um gerente de si, um gerente das relações pessoais. Se a gente pensa assim, então, e eu vou terminar para a gente poder conversar, a gente pode ver como essa erosão do outro como fonte de significação simbólica e transformado esse outro. O Freud dizia, né, o outro é sempre um aliado, um rival, um semelhante. A gente, hoje em dia, vê o outro como tende a ver como um cliente ou um concorrente, como digamos assim, dentro desse imaginário do mercado. Bom, sendo assim, a ideia da avareza, a gente pode agora dizer, ela virou uma espécie de matriz relacional das redes de relacionamento que a gente tem. A gente acumula, não é só dinheiro, a gente acumula imagens de nós mesmos, que a gente vende, digamos assim, por exemplo, nas redes sociais, que são compradas com likes ou não compradas se eu não recebo likes. A gente vende, a gente, digamos, propagandeia e acumula experiências identitárias não mais marcadas por uma ligação simbólica, mas por essa miríade de ancoragens imaginárias. O pecado, digamos assim, da avareza se transformou quase em virtude, né? O poupador, o gestor de si mesmo, o que é capaz de ser funcional, de aprimorar a sua performance. E todos nós aprimorando performance não é só financeira. Performance emocional, performance familiar, performance subjetiva de uma forma geral. Não à toa, sofrimento psíquico muitas vezes é vivido hoje como disfuncionalidade. E não é só a psiquiatria americana com DSM que aponta para isso, né? Não é só que o patos psíquico da doença, né, da experiência de sofrimento, ela virou transtorno, que é algo muito mais objetivo, positivo, etc. É que, de fato, a psiquiatria, de alguma maneira, é testemunha de uma mudança radical na cultura que a gente vive. A psiquiatria, ela testemunha, digamos isso.
né, a ideia de que o pecado, que remete à relação transcendente com a alteridade, virou disfuncionalidade, virou inadequação. A ideia de pecado. A gente procura pensamentos negativos e não pecados no sentido original da palavra. O que era uma questão espiritual virou uma questão de performance, ou no máximo de saúde. Não é à toa, o DSM-5 criou até o DSM-4, a avareza estava dentro do transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. No DSM-5 já se criou uma categoria que é o transtorno de acumulação, dando, digamos, uma chancela psiquiátrica a essa mudança, né? Isso faz com que abordagens terapêuticas de tudo quanto é tipo, hoje em dia, pululam no mercado terapêutico, e são abordagens que a gente poderia dizer funcionam mais como corretivos, como lanternagem do psiquismo, né? Como ortopedia do funcionamento cognitivo, do que como interpelação à experiência de sofrimento, né? Como exploração dos sentidos possíveis que eu posso dar à experiência de sofrimento que tenho. Bom, parar por aqui, somente dizendo uma coisa. O que é que, diante desse cenário atual, que eu resumi de maneira meio caricatural, o que é o lugar que a psicanálise pode ocupar de interessante? Eu acho, provocando um pouco aqui com a ideia de pecado, é de a gente poder, de alguma maneira, recuperar o sentido normativo do pecado, no sentido de que, se o pecado testemunha a experiência de sentido da minha experiência, na relação comigo, com o outro, atravessar essa experiência de sentido pelo conflito, pela dinâmica entre o polo narcísico e autoritário, e é nesse circuito que o desejo pode fluir ou ser constrangido, se é isso o que a gente diz, a gente tem algo a ver com essa ideia, digamos, mais interessante de pecado. E a psicanálise é talvez um dos poucos ambientes onde a vida social pode acontecer, em que a gente encontra um oásis desse cenário social que nos caracteriza. É o único lugar onde você não vai para gozar mais, não vai para ter melhor performance, não vai para poder fazer essa lanternagem do espírito. É claro que quando você sofre, você quer diminuir o sofrimento, mas a via de alcançar a superação disso não é pela correção de rumos, de rotas, não é pela estratégia ortopédica, é por uma abertura, é por uma e por uma coisa que eu acho que a psicanálise tem, nem todo mundo concorda com isso, mas eu acho que é, digamos assim, o fulcro normativo que a psicanálise, como teoria e como prática, tem, que é essa ideia de que o modo freudiano de olhar a experiência humana implica valores, não é apenas algo que é objetivo, implica algo que é subjetivo. Quais são esses valores? A ideia da singularidade, a ideia de que a busca da realização do desejo é algo que é inerente ao que de melhor, eu ia falar de direitos, mas não é isso, é inerente ao que de melhor a experiência humana pode oferecer aos indivíduos. Isso, de maneira muito resumida, é muito diferente, na minha opinião, digamos assim, do panorama, do imaginário que sustenta práticas de outras estratégias terapêuticas que funcionam para muita coisa. Estratégias cognitivas, por exemplo. Não tenho nada contra estratégias cognitivas, mas elas têm algo que guarda uma distância muito grande em relação ao que a gente pretende. Ressalto que muitas vezes o que a gente faz nos consultórios é muito parecido com uma estratégia cognitivista, porque ninguém está o tempo todo fazendo aquilo que é o cerne da experiência psicanalítica, né? Ela acontece em atos, em acontecimentos, em momentos, mas se tudo funciona bem, é o que a gente mantém lá, é a nossa cenoura, é que nos mantém nessa direção. Bom, era isso que eu queria trazer um pouco assim, só para trazer para vocês o que é que me foi ocorrendo pensar a respeito dessa ideia da avareza como um pecado, a ideia da dinâmica psíquica da avareza universal e a experiência particular da avareza no contexto atual, onde ela deixa de ser um pecado horrível para ser quase que um traço de competência performática dos gestores de si mesmos, que deixam nós. Não era isso.
Agora vocês podem fazer os comentários, críticas e... Hoje em dia deixou de ser pecado para ser um valor imenso, né? Quanto mais você tem, mais você é valorizado. Quanto mais você tem, mais você é admirado e né? Sendo... Quanto mais você tem pecado? Não, quanto Dinheiro. mais você tem dinheiro, né? Mais você é valorizado. Mais você tem um lugar, né? de destaque. Isso é verdade, mas eu acho que existe um outro elemento interessante, que é o seguinte: você não precisa nem necessariamente ter, basta você parecer que tem. E não é só o dinheiro, qualquer coisa. Se você aparenta ter, você é reconhecido e, portanto, você se sustenta. E quando isso desaparece, ou de alguma maneira é fragilizado, se um adolescente, de repente, deixa de ter os likes no seu Instagram, o impacto disso é uma espécie de desmoronamento de si. É um desmoronamento narcísico. Né? Quando isso chega a um momento de limite, é muito fácil você passar para algum tipo de estratégia que lhe dê um pouco a sensação de você existir. Isso pode ser, por exemplo, cortes no braço. Né? Porque a dor do corte ela ainda é mais suportável do que a dor intangível de desmoronamento narcísico. Assim como essas práticas compulsivas de toda a natureza, né? Boa parte dessa sintomatologia, eu acho que responde a isso. É isso. Quando a gente fala do sofrimento narcísico identitário, ao invés de sofrimentos edípicos e conflituais, etc., é um pouco isso. É o magma subjetivo que faz com que... É aí que a porca torce o rabo. Né? E é também aí que a gente tenta erigir barreiras contra a angústia. É tentando encher de estofo uma coisa que, como não está fundada tanto em filiações simbólicas e sim em imagens fugazes, etc., é sempre, por definição, frágil. Sempre, por definição, à beira de um ataque de nervos. Né? Nós todos estamos, mais ou menos, à beira de um ataque de nervos. É difícil você imaginar essa experiência de... pensa em Fabiano, o personagem do Graciliano Ramos em Vidas Secas. É um miserável, ele não tem nada, zero, não tem nada. Come o papagaio porque estão com fome. Mas o Fabiano, ele não é um sujeito que tem uma fragilidade narcísica. Ele é há algo ali que é da ordem de um simbólico que o estruturou a ponto de ele poder fazer face o olhar, digamos, ao redor, que o reduz a nada, mas ele não se deixa reduzir a nada. Essa ideia que a gente não vê muito nos meios urbanos, porque, enfim, os processos de subjetivação são diferentes. O que a gente vê, muitas vezes, eu acho que, enfim, a gente precisaria mediar essa conversa, mas eu acho que eu tenho essa impressão, a gente não consegue entender o problema da violência nos meios urbanos brasileiros sem pensar por isso. Sem passar por isso. Os pivetes, essa coisa de pegar seja lá o que for e tal, isso também não tem a ver com a posse material dos bens. Tem, mas esse é o pivô imediato. O que está em jogo ali são as dinâmicas de reconhecimento. É a ideia de que eu posso... Eu me lembro de um garoto que uma vez ele assaltou um sujeito em frente ao Palácio Guanabara. E aí, com a arma. Aí o sujeito deu tudo. Aí ele deu 2 passos, parou, voltou, deu um tiro. E aí, sei lá, 14 anos. E aí uma psicóloga o entrevistou e perguntou por que você fez isso? E ele disse, é porque eu nunca tinha matado ninguém. E depois que eu fiz isso, eu passei a ser olhado com respeito pelos seus pares. Né? Era uma espécie de gesto desesperado de busca de reconhecimento. Uma outra entrevista, um sujeito dizia, eu sei quando eu estou sendo reconhecido pelo olhar de medo que as pessoas têm. E você vê isso. Agora não tem tanto, mas houve uma época em que havia, em Copacabana tinha muito isso. Eu tinha, sei lá, 5, 6, 10 adolescentes de bermuda e tal, andando, de repente, só de sacanagem,
eles começavam a correr. E tinha um gozo nisso, que era o gozo de provocar o pavor nas figuras. E o pavor é uma forma de reconhecer que eles existem. Sem isso, eles não são nada. Não são nada. E são tratados feito nada. Pelos PMs, que são do mesmo universo, né? Mas que, como é típico no Brasil, não se sentem identificados com seus pares na hierarquia social. Se sentem identificados de uma maneira vertical, no Estado. Então, PM do mesmo lugar, da mesma estação, da mesma, mas... bom, estou falando também. Uma outra... Vocês não estão falando, eu estou falando. Uma outra coisa que mas é associação livre. Uma coisa que tem me chamado muita atenção, eu tenho alguns pacientes, vários pacientes, eles têm assim 18, 19 anos. E é muito curioso assim, a maneira como eles vivem os seus dramas amorosos. Quer dizer, amorosos. Os dramas relacionais. Não são amorosos, são relacionais. Então, toda sexta ou sexta e sábado, festa. Para festa é muito diferente da época que eu ia à festa. Eles são festas pagas, onde as pessoas vão para pegar. Ponto. E é muito fácil pegar. Né? Você vai e sai para pegar 2, 3, 4, 5, 10. Não importa. O mais difícil, o que é? Onde é que tem embaraço, tem vergonha, tem constrangimento, tem não saber o que fazer, é o ponto em que a pegação... E a pegação significa se atracar dando beijo na festa, e também pode significar ir dali para a cama. Mas se depois, isso já aconteceu uma vez, se depois um dos dois acha que foi legal e resolve telefonar no dia seguinte, isso é motivo de constrangimento total. Por quê? Porque não se espera que isso aconteça. É uma espécie de fechamento, uma barreira contra o envolvimento emocional, que para mim, que vivi uma outra, é completamente diferente. Onde era quase o inverso, né? Você tinha que primeiro se relacionar para depois ter o contato sexual. Agora é o inverso. E são protocolos que são tácitos, as pessoas conhecem, então, sabem como agem, mas sofrem por causa disso, né? E o embaraço é exatamente isso. Então você... é como se a pegação desenfreada e sem limites, etc., no fundo funciona como uma barreira impeditiva daquilo que, quando é acionado, inevitavelmente produz incerteza, insegurança, angústia. Claro que produz a possibilidade de um encontro, mas, claro, cada possibilidade de um encontro é a possibilidade de um desencontro. Né? E é essa ideia da vida desencontrada, da vida que não dá certo, da vida que é assim e tal, é isso que mais ou menos vai fugindo, porque todos eles são atravessados por essa fantasia de que se você é competente, você se dá bem em tudo, não é só na profissão, é nas relações de todas. Então, se algo lhe aflige, não é porque isso faz parte da vida, é porque você não está fazendo alguma coisa que deveria estar fazendo, ou está fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo. É um equívoco, é uma inadequação. E isso é muito estranho, né? Pelo menos para mim é uma experiência, de novo, não quero ser beato salu, então eu fico tentando aprender com eles e tentar entender o que é do ponto de vista deles, o que é a questão que eles estão vivendo. O que eu sei é que, de fato, é bastante diferente daquela que as gerações que foram adolescentes como eu, quando eu era, viviam. E, de novo, essa lógica da autoconservação, ela, eu acho, me parece se tornar muito presente. Se acumula coisas, mas que você não usufrui exatamente, porque essa pegação, ela é volátil, Isso não pode ser uma defesa contra a angústia? É exatamente isso. É uma defesa contra a angústia. E a angústia que é inevitavelmente disparada se você se aproxima do outro. Porque o outro é fundamentalmente sempre enigma. Né? É fundamentalmente incerteza. Você não sabe. Você não sabe o que o outro está pensando, não sabe. Mas a maneira de barrar isso é você produzir um simulacro de relacionamento permanente, que é a pegação, e que obtura, uma espécie de obturação desse... Bom. Eu fiquei pensando também na tentativa de monetizar a psicanálise hoje em dia, com certas... Fala Freud, né, com uma tentativa de transformar a psicanálise entrar para essa mesma regra de mercado. Para onde a gente vai com isso? Né? Com
você fala Freud, Skype, coisas e afins. Isso, não sei se vocês conhecem, mas se vocês fizeram o trabalho de procurar o que é psicanálise ortodoxa, Sociedade Brasileira de Psicanálise, tem vários, pessoal que lida com a articulação das entidades psicanalíticas contra a regulação, uma entidade que junta as pessoas contra as tentativas, volta e meia aparece uma tentativa de regular a psicanálise. Para quê? Para você ter um conselho regional e nacional de psicanálise que vai dizer quem é, cobrar anuidade, aquela coisa toda. Então, todas as sociedades psicanalistas, enfim, que são normais, decentes e tal, são contra. Mas o que acontece é que aí você começa a ver a quantidade enorme, qualquer um de vocês pode pegar na internet, tem psicanálise científica, por exemplo. Aí você faz cursos à distância, você recebe apostilas, e você, aí que está o outro lado da moeda, como não é regulado, você não pode impedir. Você não pode impedir uma pessoa que tem MS, pega um certificado, bota na parede e bota na placa da porta psicanalista. Né? E de fato isso acontece. A quantidade de, bom, a gente sabe, tem a ministra Damares fez isso. Damares não, foi a nossa querida do meio ambiente. Não, antes Marina. A Marina, por causa dos evangélicos. Os evangélicos têm algumas sociedades desse tipo, né? Fazem isso. Ela, pelo menos, não monetizou esse aprendizado, né? Mas muita gente. Eu já recebi pacientes que foram atrás de analistas e bateram nesse tipo de... São coisas bizarras que acontecem, né? Agora, quanto à coisa do Skype, aí eu acho que isso dá margem a uma boa discussão. Porque isso é um fenômeno que eu acho que está acontecendo e não vai parar. Muitos de nós estão se defrontando com a realidade da vida social de hoje, que faz com que as pessoas fiquem 2 meses aqui, 3 meses no Japão, mais um mês nos Estados Unidos, mais 3 meses aqui, etc. E tal. Se não querem interromper, a saída é Skype, FaceTime, etc. E tal. Isso, no início, causava a presença do corpo, do nariz, que tudo é verdade, mas a vida muda, a vida anda para frente. Então, são dispositivos que eu acho que, em si, não são impeditivos de que haja, de fato, uma experiência ali. É claro que você vai perguntar, mas é diferente você ter já uma análise em andamento e aí, por um intervalo de 3 meses ou 6 meses e tal, você passa por um período em que a conversa se dá via Skype. É verdade, isso é uma coisa. Outra coisa é você, como acontece, né? Você tem aqui, eu quero fazer... Estou em Nova York, desse um colega me pediu, eu quero o nome de alguém aqui no Rio de Janeiro que possa atender por Skype uma pessoa que está em Nova York. Mas Nova York é cheio de psicanalistas brasileiros, por que não? Mas tinha isso. Então, você começar por aí, eu nunca tive essa experiência, então não posso nem falar. Não sei se alguém de vocês já teve. Mas eu conheço algumas pessoas, tanto analistas quanto clientes, que tiveram essa experiência e com bastante, vamos dizer assim, com bastante normalidade. Nunca, não me lembro de ter visto alguém que tenha começado uma análise assim. Mas é isso. A vida não espera a gente acertar os ponteiros teóricos, não. A gente vai correndo atrás para poder ver o que é que de fato é possível mudar. A psicanálise, quando nasceu, ninguém imaginava que ia ter psicanalista em CTI. Bom, nem existia CTI, né? Mas hoje você tem CTI, você tem presídio, você tem no meio da rua, você tem tudo quanto é lugar. Essa discussão se é psicanálise ou não é psicanálise é uma boa discussão, mas ela não é impeditiva de que a gente amplie os dispositivos nos quais a escuta analítica esteja presente. Freud dizia isso, quando uma vez perguntaram a ele o que é psicanálise e o que não é. A resposta mais simples dele é: se você lida com transferência e resistência, você pode dizer que está fazendo um empreendimento psicanalítico. E eu acho que tem razão, porque justamente se você pega uma terapêutica behaviorista, cognitiva, etc. e tal, transferência e resistência não fazem parte do arsenal teórico de compreensão daquela experiência. Né? Então, você pode até dizer que, sei lá, uma relação do confessor com o pecador, talvez, sem que ele pense, implica transferência e resistência, né? Pode ser. Mas, de qualquer maneira, ele não assume isso como um projeto. Então, essa é uma discussão, eu acho que sempre meio aberta. Mas aí, nessa questão da transferência, vai existir em qualquer relação, mas
Eu acho que um cognitivo qualquer não opera com isso. Não pensa sobre isso, né? Não usa isso como ferramenta. Mas tem. Sim, claro, tem todo relacionamento humano, né? Está presente no horizonte. Voltando um pouco à questão do... Desculpa, é que a Alice estava ali. Eu fiquei pensando assim, você falou que a Vanessa tem a ver com algo no momento inaugural que faltou, né? Digamos que seja alguma coisa, algum olhar materno, ou dos cuidadores primários, né? De uma certa disponibilidade afetiva, né? E se a gente for pensar a questão da parentalidade hoje, né, da falta de disponibilidade do tempo, da delegação, seja para uma babá, para a creche, né, eu fiquei pensando se a gente está criando novas gerações de avarentos, né, nesse sentido desse momento inaugural que está cada vez mais complicado em termos da relação dos cuidadores primários com, né, o ser humano num momento de constituição primeira, né? Então, não sei o que você pensa sobre isso. Olha, Alice, quer dizer, talvez sim, mas isso é tão complicado. Você estava falando, e a primeira coisa que ocorre é a seguinte, é que esses cuidados primários, esses cuidadores primários, pode ser qualquer pessoa, né? Sim. Pode ser a vizinha, então, pode ser os cuidadores das escolas. Boas escolas têm, eu conheço gente que trabalha, que tem uma, digamos assim, uma formação educacional formal muito pequena, mas que tem uma riqueza de experiência pessoal grande o suficiente para permitir que ela ocupe essa função, ocupe esse lugar, né? E você tem pais casados, tudo certinho, que são um desastre, né? Mas também, quando você estava falando, estava me lembrando o seguinte, a gente quando fala, isso tudo que a gente está falando aqui, é claro que faz sentido imediato para a experiência que nós compartilhamos. As nossas famílias são muito parecidas umas com as outras. Umas um pouco mais felizes, digamos assim, as outras um pouco mais complicadas, disfuncionais. Mas agora alguns de vocês, eu sei que têm experiência com, digamos, esse contingente de pessoas. Quem já trabalhou de alguma maneira, ou teve acesso às crianças da rede pública, quem já teve alguma vez, alguma tipo de experiência nas favelas do Rio de Janeiro, é um mundo muito mais complicado, né? Onde a privação nesses primeiros anos de vida é brutal. Não é só a privação de alguém que esteja ali cuidando, porque o pai não existe, né? É sempre um homem que está por ali durante algum tempo. A mãe, às vezes, trabalha, vai cuidar do filho dos outros, e ela é cuidada um pouco assim de qualquer jeito. Não é só isso, é que a violência é cotidiana e é muito funda. Um dia desse eu tive uma espécie de insight. Eu estava saindo do Túnel Velho de carro. Saí do Túnel Velho, peguei ali a Siqueira Campos, e ali em frente aquele botequim maravilhoso, Pérola. A DH Pérola. Tinham 2 PMs, com aqueles fuzis, e eu, babaca, fui querer dar uma de bom moço, botei o farol que estava baixo. Eu acho que isso chamou a atenção de um dos guardas e fez assim. Aí eu fui parando, aí baixei o carro e disse, para o carro! Eu falei, parei. Abaixa o vidro. Está abaixado? Abaixa de trás. A cara dele assim. Vocês imaginam que aqui. Aí, abaixei. Tá, boa noite, pode ir. Foi só isso. Durou o quê? 10 segundos. Mas o que eu senti, eu falei, cacete, isso foram 10 segundos na minha vida. Você imagina o que é você ter isso o tempo todo. Você ter os seus filhos e saber que os filhos não só têm isso, mas podem levar um tiro, não sabe de bem de onde é que vem. A violência, isso faz com que a gente, para poder entender esse tipo de formação subjetiva, a gente tenha que abrir a lente. Então, você pegar, sei lá, 2 ou 3 artigos de Freud para falar sobre esse mecanismo universal do caráter anal da aparência e tal, ajuda, a gente ajuda. Mas, quando você pergunta assim, será que nós estamos formando? O que nós estamos formando com esse tipo de socialização que milhões de brasileiros têm? Uma coisa muito esquisita, muito esquisita.
E a gente, às vezes, tende a não fazer esse esforço de compreensão, porque quando a gente se defronta com isso, geralmente é como um garoto desse com um revólver na cara da gente. A gente já reage no outro nível. Já começa a voltar em Bolsonaro para poder, e Wilson Witzel para poder acabar com isso, que não é possível, etc. E tal. Agora, não há como imaginar que o Brasil possa ser um país civilizado se esse tipo de coisa não for levado a sério. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode contribuir e muito, sabe? Basta que a gente tome realmente consciência de que o Brasil é um país muito particular, né, nesse caso da psicanálise, porque não tem outro país no mundo com o tamanho do Brasil, certamente não, em que haja tantos psicanalistas em tantos lugares, ainda com vozes que são ouvidas. Não tem. Nos Estados Unidos não tem, na Europa não tem nenhum país em que você tenha tantos psicanalistas. Você sabe, mesmo na França, os psicanalistas estão sendo escorraçados da rede pública. Aqui no Brasil, a gente ainda, claro, tem tudo isso que a gente está vivendo, mas ainda assim a gente tem essa capacidade de ter uma presença no campo social que permite a gente dar uma contribuição, eu diria quase civilizatória, porque é chamar a atenção para o fato de que você não faz impunemente o processo de constituição de milhões de pessoas do jeito que o Brasil faz, do jeito que a gente está fazendo. Aqui no Rio de Janeiro, você não pode ter um governador que acha legal o helicóptero sai assim dando tiro, né? E você tem as crianças botando, não atire, aqui é escola. Ou você pegar centenas de crianças que fazem desenhos sobre isso, e o presidente do tribunal do júri no Rio de Janeiro ficou desconfiando se eram de fato das crianças, se aquilo não era dos traficantes que tinham. Isso, sabe, isso é a marca da barbárie que é esse país que a gente vive, né? Então, e é incrível, porque a gente sabe disso, estou repetindo, mas é óbvio que eu vou sair daqui, vou pegar o carro, vou para cá, não sei o que, amanhã vou trabalhar, e a vida segue. A gente, de alguma maneira, vai botando azeite nessa engrenagem. Então, eu acho que é um desafio para a gente, assim, nos tempos atuais, dentro do tipo de área de atuação que a gente tem, poder levar isso em conta. E poder se fazer esse tipo de pergunta. Que tipo de sujeito nós estamos criando como sociedade? Que tipo de experiência de si, que tipo de relação com o outro a gente está incutindo nesse contingente enorme de degradados, né, de escorraçados, de descartáveis que a gente está produzindo. Eu acho que a gente discute isso ainda muito pouco nas nossas sociedades. Existem muitos psicanalistas fazendo coisas interessantes. No sábado na UFRJ teve um encontro e tinha gente... Sexta, né? Sexta teve um encontro lá e tinha gente apresentando trabalhos muito interessantes, e com professores, com jovens, etc. e tal. Mas isso é um assunto meio lateral, uma espécie de psicanálise em extensão, é uma coisa adjacente. Não faz parte da nossa formação você pensar o que Freud já dizia, psicologia individual e psicologia social é a mesma coisa. A gente repete isso, né? Mas na nossa formação e nas nossas discussões, isso geralmente é uma coisa um pouco marginal, não no sentido ruim da palavra, no sentido geográfico da palavra. Tem muitos psicanalistas fazendo trabalho, escrevendo sobre isso, mas assim, como continente de profissionais, a gente ainda está, digamos assim, aquém do que poderíamos estar. Eu acho que se a gente dar esse passo, de fato a gente vai produzir um modo de relação discursiva da psicanálise com o campo social que pode, de fato, renovar essa presença não só aqui no Brasil, em outros lugares, onde ela está sendo encolhida. Fiquei pensando até que você falou da psicanálise poder ser um oásis no meio disso, mas um oásis que pode ser questionado, né, as maneiras de ser oásis, e da relação com uma outra área da experiência que eu acho que também é um oásis que é a experiência artística. E do quanto essa ponte entre esses dois oásis seria importante de ser desenvolvido.
Não, sem dúvida. No sábado, falei do sábado, porque no sábado eu estive num outro evento e tinha uma pessoa falando de uma experiência na Maré. Ela e mais outras pessoas, elas trabalham com adolescentes, 2 grupos, de 13 e de 16. E ela estava dizendo, o pessoal de 13 ainda conversa, fala, o pessoal de 16 já duro, sabe? Duro, difícil de fazê-los falar de si, falar da experiência e tal. Aí bolaram, uma das pessoas teve uma ideia de se começarem a fazer uma experiência de sugerir que os adolescentes escrevam cartas para si próprio, cartas para parente de um amigo que morreu, cartas para o amigo que morreu, cartas. E é uma coisa muito interessante, porque diz que a partir daí emergiu todo esse campo de aflições e de sofrimento, abriu uma brecha, sabe? E aí eles puderam falar assim. Então isso é uma coisa, achei fantástico isso. Um pequeno truque, escrever cartas, não precisa falar, escreve cartas e blá blá blá. Então isso é uma presença que eu acho que faz diferença, né? E que a gente pode fazer, inclusive, porque eu acho que isso não é só de psicanalistas, nem de psis, né? Isso envolve professores, a rede de educação, por exemplo. Eu ia até perguntar, né, agora esse assunto tão mais importante, mas assim, o que você acha assim dessa ideia do colecionador, do acumulador e do avarento? Assim, como é que, por exemplo, o colecionador seria um avarento mais sofisticado? Olha, sabe quem colecionava aquelas estatuetas dele, aquelas coisas todas, né? É isso, porque a gente, um dos riscos da linguagem, das palavras, é que elas fazem, é muito fácil você congelar num sentido aquilo a que a palavra remete. Por exemplo, colecionador, é isso. Eu conheço colecionadores patológicos, conheço mesmo, são pessoas, eu já fui na casa de um que era aquela coisa de filme, as coisas todas caindo assim, de tanta caixinha, ele colecionava caixinhas, essa é uma coisa de filme. Mas Freud também era colecionador. Boa parte da herança cultural da humanidade está aí por causa dos colecionadores. Então, são colecionadores? São, mas são coisas completamente diferentes. Então, a mesma palavra pode servir para uma coisa e para outra. Um é típico dessa avareza patológica que a pessoa não consegue, e não tem nada a ver com o prazer que Freud tinha de colecionar aquelas estatuetas, ou de colecionadores que gastam milhões em obras de arte e depois doam tudo para um museu, para a comunidade. Então, isso é avareza? Não é. O sujeito gasta 500 milhões de dólares e dá tudo para um museu para todo mundo ver, é um colecionador, mas não tem nada a ver nem com avareza, nem com prodigalidade, né? Então, eu acho que digamos assim, a natureza da experiência, ela não se revela na visibilidade do gesto apenas, né? O sentido daquilo para o sujeito e a maneira como aquilo opera na relação dele com o outro é que dá. Pode até se aproximar de uma sublimação, né? Exatamente. Exatamente. O sentimento de poder. Você vai dizer, não, Freud, então, a mãe dele não cuidou dele direitinho e tal, então ele tinha essa necessidade, só que ele conseguiu dar um jeito de fazer bem. Mas eu acho que isso já é você pegar a teoria e encaixando tudo dentro dela. A questão hoje em dia o virtual é muito presente, né? Tanto nos meios de comunicação, mercado, entidades assim. Isso é muito ok. Ao mesmo tempo, acho que a necessidade de coisas concretas ficou maior. Essa é uma visão minha de acumulação de coisas concretas. Sim. Tem gente que fala, por exemplo, eu acho que tem uma razão, a gente vive hoje uma espécie de apelo à sensação muito maior do que ao sentimento. Por quê? Porque a sensação é uma fruição imediata. Tem os colecionadores de sensação, né? Como diz o Bauman. Não, é isso. Você é um jovem, como é que você se diverte na vida? Você vai à festa, você toma isso, toma aquilo, toma MD, você pega uma, pega outra, mas são sensações fugidias. Você vai colecionando, porque isso obtura um pouco o vazio que permitiria que você tivesse uma riqueza de experimentação subjetiva. Essas coisas não são experimentações subjetivas, são decalques, são pequenas obturações, né? Então,
E, de fato, essa coisa de você se voltar para o sentimento, voltar para a introspecção, isso não é natural nos humanos. Isso é uma prática que é aprendida. O grego não tinha isso. Por quê? Porque ele viveu numa cultura onde a interioridade não tinha essa densidade ontológica que tem para a gente. Mas não à toa, você vê todos os historiadores da modernidade mostram como a cultura da intimidade, esse cultivo da interioridade, teve o seu auge e agora está em total declínio. Como é que isso entra em declínio? Porque a sociedade lhe oferece múltiplas possibilidades de fruição instantânea. A nossa relação com o tempo é cada vez mais de instantaneidade e não de promessa e de percurso do tempo. De adiamento, etc. Não é isso. E isso se transmite. Você pega uma criança hoje em dia, sei lá, com 10 anos, ela pode ter uma agenda de coisas a serem feitas, que na minha época de 10 anos só adultos tinham. Então você ensina a criança a estar sempre colada em alguma coisa sem dar a ela a experiência do intervalo, a experiência da mediação. Ensina a criança a ser adulto. Exatamente. Essa experiência muito precocemente, né? Muito precocemente. Não é criança. Não é criança. Deixou de ser. Exato. Uma vez uma paciente minha disse que estava assim, decepcionadíssima, porque foi com os filhos assim, para Praia dos Carneiros, que é uma praia em Recife, que agora está cheia de... Mas é um paraíso, né? Paraíso. Então ela juntou dinheiro e tal. Chegou lá, as crianças... Que saco, não tem nada para fazer, não tem Wi-Fi, não tem nada. Ela foi decepcionada. A diferença também do público privado, né? Já também esfumaçou essa diferença. Porque você aproveitar um momento desse é revelar, é compartilhar, ou postar. É diferente o momento privado. Deixou de ser da forma como a gente vivia isso. Porque essa intimidade postada é uma intimidade totalmente performática. Né? É uma intimidade para o outro. Assim, é uma intimidade encenada, né? Com roteiro. Não é vivenciada e não é. Porque a intimidade assim, não é íntimo. Porque o íntimo e o autoritário, por natureza, são carregados de negatividade, ou seja, de opacidade, de incerteza, de interrogação. Assim, a intimidade você revela numa carta em que você se mostra contraditório, ambíguo, ambivalente. Isso é intimidade. Convicções absolutas e tal, já são uma outra coisa, já é um pacote pronto. Tanto quando você vê o outro e diz, é comunista. Quando diz, não, eu sou... Então, de fato, isso é uma coisa bem paradoxal, porque na verdade o que acontece é que tanto o espaço privado quanto o espaço público estão num processo de metamorfose, porque assim como a gente diz, não há esse espaço privado, também a ideia de espaço público ela está desmilinguida, porque as mídias sociais não são espaço público. O espaço público é aquele em que você está diante de outros iguais e numa interação onde você respeita o outro como um outro sujeito, há o diálogo ou o conflito, que é uma maneira de continuar o diálogo em direção a consensos, em direção a acordos, mesmo que seja provisório, mesmo que de vez em quando saia no tapa, mas isso é o espaço público. É onde os conflitos e a pessoalidade, as particularidades, elas podem aparecer. As mídias sociais, de alguma maneira, é isso, né? Assim, elas possibilitam, ao mesmo tempo que qualquer pessoa do planeta fale e seja ouvida por todo mundo no planeta. Mas é um monólogo. Mas é um monólogo. Mas é onde não há alteridade que é inerente ao espaço público. E se você agrega a isso toda a lógica da produção dessa circulação de comunicação, os big data, os algoritmos, essa coisa toda, todas elas apenas reforçam a mesmidade. O não encontro com a alteridade. E é uma lógica comercial isso, né? Que acaba se expandindo para as relações pessoais. Uma lógica comercial, porque é isso. O paciente estava falando disso, disse, todo mundo fica reclamando, mas as pessoas esquecem do lado bom. Eu falei, qual é o lado bom? Não, o lado bom é o seguinte, você vai comprar um sapato. Você quer um sapato específico. Se você sair catando, sair batendo perna em tudo quanto é loja, você vai levar 2 semanas para procurar. Agora, você bota na internet o sapato tal, papá, aí você vê
10 lojas. O algoritmo já sabe que você quer aquele sapato. Se você ainda não comprou, ele vai te colocar um montão de outras oportunidades. Você vai chegar a algum lugar onde você jamais chegaria. E é verdade. Isso vale para o sapato, mas vale para qualquer coisa. A contraface negativa disso é que essa lógica, ela sempre reenvia você a mais do mesmo. É uma lógica de reforço dessa posição narcisicamente enclausurada. Então, o outro é apenas a sua imagem narcísica projetada. E se você não reconhece o outro como algo que você vê como quase um espelho, a anulação do outro está a um passo. Porque a gente não... Essas mídias, elas não... Pelo menos até agora, pode ser que... Não, mas até agora elas não incentivam o conflito, não é só a tolerância à diferença, mas o cultivo ao encontro com a diferença e a alteridade como uma maneira de fazer progredir o meu conhecimento de mim, sobre eu mesmo, e do outro, e sobre o mundo. Isso não faz parte. E não faz parte porque é impossível, é por causa da tecnologia? Não, não é. É porque essa tecnologia ela é acionada por corporações, por agências que têm interesses no tipo de informação que é recolhida, no tipo de uso que fazem da informação, etc. E tal. É possível perfeitamente imaginar um universo com toda essa tecnologia que tivesse a serviço de outras coisas e fizesse com que a gente, que é o que a gente tenta fazer, né? Burlando isso aqui, entrando na internet, catando coisas que você não lhe foi oferecido, mas você vai buscar. Então, o mercado como uma entidade que controla. Estudou um jornalista essa semana que estava falando da diferença entre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, né? Que a liberdade de expressão normalmente é quando você fala, né, para as pessoas que estão ali ao seu alcance. E a liberdade de imprensa é algo que é mais público. Só que a internet misturou essas duas coisas, porque você tem algo que é privado seu, que você, né, fala na internet achando que você está falando publicamente, mas os algoritmos vêm e tornam isso de novo um recorte. Você fala para a bolha. Você fala para uma mesma bolha. Então é privado e público ao mesmo tempo, mas não é o público no sentido do amplo e restrito para todos. Né? Não são as mesmas esferas pública e privada constituídas nos séculos passados, do século... Como constituição da modernidade, né? Não são. Era uma matéria sobre o Facebook, né? Se o Facebook precisa seguir a liberdade de imprensa ou não, dado que é uma mídia social que tem esse robôs que vão replicando, né? Eu sugiro para vocês, para finalizar, porque eu acho que muitos já devem ter visto, mas quem não viu tem que ver, que é o documentário The Great Hack. Privacidade hackeada. Está no Netflix. É terrível.